Renascimento do ladrão que percorreu o mundo. Capítulo 203 Titã incomparável. Antes que os 500 a 600 jogadores que acampavam fora da entrada das cavernas de lava pudessem entender o que estava acontecendo, foram varridos pela maré de lava, deixando gritos de congelar o sangue enquanto se transformavam em raios de luz. A lava fluiu rapidamente como uma feroz besta ardente que envolve tudo em seu caminho. Se fosse permitido continuar fluindo sem impedimento, toda a floresta da forja seria transformado em um mar de chamas em apenas algumas horas. As 7 entradas para as cavernas lançaram toneladas de lava no ar, assemelhando-se a uma erupção vulcânica. Os pedaços de pedra fundidos voaram por várias centenas de metros antes de chover no mapa como uma chuva de meteoros. Bum, 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 eles criaram gigantes crateras na terra, acendendo a vizinhança imediatamente em chamas e criando um brilho vermelho no céu. Mais de 2.000 jogadores da Victorious Return e da Undead morreram durante os primeiros momentos da erupção. O fluxo de lava estava se espalhando muito rapidamente. A maioria dos jogadores nem sequer conseguiu reagir antes de serem consumidos no inferno ardente. Alguns indivíduos perceptivos perceberam o perigo cedo, mas mesmo assim não conseguiram se salvar. A lava já havia chegado muito perto. Era tarde demais para correr, e muito menos usar um pergaminho de retorno. Pergaminho de retorno. Todo mundo, usem seus pergaminhos de retorno. Alguns jogadores que estavam escapando da lava freneticamente gritaram em seus bate-papo da guilda. Muitos jogadores não entenderam o que estava acontecendo. Quando eles tentaram obter uma resposta das pessoas que entraram em pânico no bate-papo da guilda, eles descobriram que o outro lado ficou de repente silenciado. A lava rapidamente se uniu para formar um gigante de 40 a 50 metros. Era robusto, parecido com uma pequena montanha. Mesmo o guardião da ordem que Nian acordou depois de pegar o capítulo da coragem foi derrubado pelo Titã de Lava. O Titã de Lava era um monstro de nível 200 classe Lorde com quase 3 milhões de saúde. Tinha algumas habilidades notáveis: Lava Field, Lava Breaker e Lava Roar. Lava Fiel transformava a Terra em um raio de 500 metros em torno do Titã de Lava em um mar de lava. Qualquer jogador com resistência ao fogo de menos de 120 será queimado instantaneamente em churrasco. Aqueles com resistência ao fogo 120 ou superior perderiam constantemente a saúde a cada segundo. Lava Breaker enviava uma enorme onda de lava que enterraria todas as criaturas nas proximidades do Titã de Lava. O mais aterrador era Lava Roar. Se a energia mágica na floresta da forja flutuasse de forma muito violenta, a habilidade poderia silenciar todos os magos e impedir a ativação de qualquer item mágico por um curto período de tempo. Mesmo os pergaminhos de teletransporte não estavam isentos disso. Era o mesmo que um campo silencioso. Na totalidade da floresta da forja, o Titã da Lava reinou supremo. Na linha de tempo anterior, os jogadores descobriram a existência do Titã de Lava quando estavam em torno do nível 40 a 50. No entanto, não foi tarde demais. Quando muitos jogadores superaram o nível 100 que um grupo ousou desafiar o Titã de Lava. Mesmo assim, ainda exigia a cooperação de vários milhares de jogadores para fazer uma tentativa. Naquela época, muito poucos lutadores podiam suportar os ataques do Titã de Lava. Resplendente Blade Light era um deles. Além dele, havia outros 2 lutadores conhecidos pelo público. Um estava na Holy Empire e o outro estava na Radiant Sacred Flame. Muitas guildas lutaram contra o Titã de Lava por causa de alguma informação divulgada nos fóruns oficiais. O Titã de Lava estava relacionado ao conjunto Grimar, e era a chave para remover o selo na varinha alma de Grimar. Também deixaria dropar alguns materiais altamente procurados, como a essência de fogo, que poderia ser usada para criar itens lendários. Havia muitos chefes que já haviam sido descobertos e ainda mais que ainda estavam por se descobrir no continente de Atlanta. Cada um era incrivelmente difícil de lidar. O Titã de Lava não era exceção. Não importa quão grande a força, não era uma existência que poderia ser tocada por jogadores no nível 100. Nian estava correndo através da floresta da forja a uma velocidade máxima. O enfurecido Titã de Lava moveu-se na direção que Nian estava fugindo. Ele queria recuperar a varinha alma de Grimar da Condessa Alicia. Gu Huai, você pode me dizer onde os jogadores da Victorious Return e da Undead estão mais densamente concentrados? Apresse-se, é urgente. Nian enviou uma mensagem a Gu Huai, que estava de volta à sede. Tudo bem, me dê 10 segundos. Gu Huai reuniu rapidamente as informações depois de receber o pedido de Nian. Nian correu loucamente pelo mapa. Onde quer que ele passasse, os jogadores ao redor descobririam o Titã de Lava que se arrastava bem atrás dele, e eles se dispersariam em todas as direções. Não havia tempo suficiente para usar um pergaminho de retorno. Algumas pessoas tolas irão loucamente na direção das várias outras entradas do mapa, apenas para se encontrarem com uma onda de lava. Após um breve momento, Gu Huai respondeu com as informações que Nian queria. 328, 108 e 028, 1000 pessoas estão reunidas nessas coordenadas. O líder da guilda Undead, Eizu, está localizado em 2.385.225.132. Ele está junto com um membro de alto escalão da Victorious Return. Eu acho que ele é chamado Yulon. Eizu, Nian comentou antes de correr para onde Eizu e Yulon estavam localizados. Ele chegaria lá em 2 a 3 minutos no máximo. Yulon e Eizu conversavam enquanto estavam cercados por mais de 1000 magos.
Os magos foram reunidos em grupos de 3 ou 4. Como estrelas em volta da lua, os magos se aglomeraram em torno dos dois líderes para protegê-los. Quase todos os guerreiros e paladinos estavam escoltando os sacerdotes enquanto procuravam sinais do grupo de Ni e Yan. Apenas 200 a 300 guerreiros ficaram para trás para proteger a área em torno dos magos. Os terremotos de um momento atrás se acalmaram depois de um curto período de tempo. Embora o coração de Yulon estivesse um pouco desconfortável, não era suficiente para dar qualquer alarme. Poucos segundos depois, no entanto, o bate-papo da guilda foi inundado de mensagens frenéticas. Chefe, a lava. Do que você está falando? Fale claramente. Yulon franziu as sobrancelhas. A lava embaixo da floresta da forja está entrando em erupção na superfície. Várias centenas de nossos irmãos já morreram. O jogador explicou o que aconteceu, mas o que ele viu foi apenas uma pequena fatia da situação maior. De fato, o número de jogadores da Victorious Return e da Undead que morreram já havia superado 3.000. Logo após, Yulon recebeu informações de outros locais do mapa. 200 a 300 pessoas morreram por lá, entre 500 a 600 mortes por aí. Juntando tudo, o número de baixas já estava perto de 3.000. Eu quero que todas as tropas da Victorious Return se retirem. Yulon percebeu que as pessoas das Kickers United provavelmente eram responsáveis por esse caos. A situação no momento era nada menos que reconfortante. Ele apressadamente disse a todos os seus subordinados que se retirassem. Depois, ele se virou para Eizou. Diga rapidamente suas forças para retornar a Calore. Por quê? Perguntou Eizou. Ele ainda não havia recebido informações de seus subordinados. Não faça perguntas, apenas faça o que eu digo. Yulon disse a Eizou em um tom praticamente grunhido. Ele estava com muita incerteza. Eizou ficou irritado com a súbita explosão. No entanto, vendo o quão inquieto estava Yulon, ele logo percebeu que a situação poderia ter piorado. Ele enviou mensagens rápidas a seus subordinados. Círculos de teletransporte começaram a se ativar na floresta da forja um após o outro. Os jogadores que contavam em milhares estavam os usando. Foi bastante espetacular para se contemplar. Numerosos flashes iluminam o céu. Muitos jogadores da Victorious Return foram os primeiros a voltar. A energia mágica na atmosfera começou a flutuar violentamente. Quase como se alguma grande e proibida magia estivesse sendo lançada. Neste momento, um rugido que fez a terra tremer ecoou das profundezas da floresta da forja. Uma onda de choque de energia varreu todo o mapa a uma velocidade inacreditável. Estava declarando a propriedade desse território. Todas as leis naturais que governavam esta região estavam sob seu domínio. Inúmeros círculos de teletransporte que acabaram de iluminar foram interrompidos. A multidão de jogadores reunidos em torno dos círculos de teletransporte receberam várias centenas de dano da onda de choque quando um manto de valores de dano subiu ao céu. Os jogadores que estavam um pouco mais perto da fonte do rugido foram aniquilados em um instante. O número de vítimas fatais do lado da Victorious Return e da Undead disparou instantaneamente. Floresta da Forja estava lotado em todos os lugares com os cadáveres de seus jogadores. O círculo de teletransmissão de Eizou foi interrompido, e ele foi derrubado pela onda de choque. Menos 378. Um valor de dano terrivelmente alto flutuava acima de sua cabeça. Ele estava muito assustado. O que diabos foi isso? Ele apressadamente bebeu uma poção de saúde júnior e uma poção de recuperação intermediária. O teletransporte de Yulon também foi interrompido, e ele sofreu de forma semelhante. Seu rosto ficou desagradável. O rugido furioso agora parecia vir das profundezas do inferno, proclamando o advento da sua destruição. Dos mais de 1.000 magos ao seu redor, 500 a 600 caíram no chão. Ele não sabia o número de vítimas que sofreram nos outros locais. Mas definitivamente não seria pequeno. Todos, rapidamente, saiam daqui, gritou Yulon. Eles tinham que sair desse lugar o mais rápido possível, para que não sofressem uma total aniquilação. Ni Yan estava se dirigindo para a localização de Yulon e de Eizou quando uma onda de choque de energia o atingiu. Ele quase perdeu o equilíbrio, mas fez uma rápida recuperação. Menos 105. Um valor de dano flutuava acima de sua cabeça. Ele ficou um pouco surpreso. Ele não esperava que um lava roar emergisse tão cedo. Se uma condição especial não foi desencadeada, o titã de lava não ativaria o lava roar. Mesmo que o lava roar do titã de lava só lhe causasse um pouco mais de 100 de dano, um jogador comum da Victorious Return provavelmente seria instantaneamente morto. Ele se perguntou quantas pessoas da Victorious Return morreram dessa vez. Quando Ni Yan se fechou contra Yulon e Eizou, viu cadáveres espalhando no chão. Era uma vista maravilhosa. Os jogadores que sobreviveram eram quase todas as classes tanque com alta saúde e defesa como guerreiros e paladinos. Os magos sofreram vítimas desastrosas, e praticamente todos os sacerdotes morreram. Ele nunca parou de gravar. Ni Yan finalmente chegou ao seu destino, aparecendo no topo de uma encosta. Seus olhos examinaram a multidão de jogadores abaixo dele antes de finalmente travar no Eizou e no paladino ao lado dele. Os dois estavam claramente chamando os tiros. É esse o ladrão. Antes que Ni Yan pudesse se esgueirar, um guerreiro de olhos afiados o descobriu no topo da encosta. Em uma fração de segundo, todos os olhos se moveram coletivamente para o topo da encosta e focaram em Ni Yan. Então eu fui notado, HUH, observou calmamente Ni Yan, no topo da encosta.
Sob o exame minucioso de 800 jogadores da Victorious Return e da Undead, ele apontou sua adaga para Eizou. Com a mão livre, ele fez o movimento de cortar o pescoço. Usando o polegar, revelando um sorriso cruel no rosto dele. Nian não apenas provocou Eizou e a multidão, ele também expressava o desprezo que as Kickers United tinha por eles e declarou guerra. Blade Light, vou me vingar em seu nome, pensou Nian. Se ele conseguisse se livrar do Eizou, Resplendente Blade Light, um dos 3 melhores lutadores na linha do tempo anterior, seria completamente leal a ele. Porra, Matthew, Eizou ficou pálido de raiva com as provocações de Nian. Sua expressão estava deformada. Yulon encarou a expressão sorridente de Nian. Ele não sabia o porquê, mas ele sentiu um ligeiro arrepio percorrendo a coluna vertebral. Apesar de ser grosseiramente superado em número, Nian declarou morte a Eizou. Sob os olhos de quase 800 jogadores, ele poderia realmente matar Eizou? Yulon balançou a cabeça. Era impossível. Yulon levantou sua grande espada. Vestindo uma armadura branca e prateada, ele se assemelhava a uma torre de ferro ao lado de Eizou. Um ladrão, hein? Venha e tente. Vamos ver se você pode passar por uma montanha como eu. Os jogadores da Victorious Return e da Undead se mudaram para cercar Nian. No entanto, em um piscar de olhos, eles descobriram que o topo da encosta estava vazio sem um único vestígio de Nian. Nian desapareceu no ar. Com todos os sacerdotes mortos, as únicas pessoas que poderiam lidar com ele eram os paladinos de elite que aprenderam os Eyes of the Divine. Proteja o líder da guilda, gritou um jogador. Os sobreviventes se juntaram em torno de Eizou.